News, agenda cultural, reivindicações, boletins do agronegócio. Vem aí, o comunicador David Paulo. Já estamos de volta com o nosso programa Voz da Comunidade, edição do Sabadão, é a segunda edição do ano de 2023. E como é que tá por aí? Tá tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Que bom saber que você está em nossa sintonia, em nossa audiência. Apresentação David Paulo. Vamos começar, David Paulo. E vamos começar trazendo entrevista no programa de hoje. Voz da Comunidade, entrevista. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio Ricardo Remor. Tudo bem, Ricardo? Bom dia, David. Bom dia, ouvintes da Rádio Costa Oeste. Eu agradeço a oportunidade de estar comunicando com vocês aqui na rádio, nessa manhã de sábado. É uma alegria estar aqui. Prazer te receber aqui. Você que vem com uma missão da gente poder falar para São Miguel do Iguaçu e toda a região a respeito da empresa que você representa. Vamos falar então, começar já com esse desafio de apresentar para o nosso ouvinte a SRA São Rafael Arcanjo Eletrônica e falar um pouco do que é essa empresa, qual a área de atuação dela. David, a gente abriu a empresa aqui em São Miguel com o intuito de atender as empresas, equipamentos eletrônicos, que tem placas. Hoje em dia tudo é eletrônico, tudo é comandado por CLP ou microcontroladores que leem a máquina e ensinam a máquina como agir, né? E, infelizmente, a nossa região aqui assim tinha essa dificuldade, que tinha que mandar às vezes para fora um equipamento distante, fretes caros para mandar um equipamento às vezes que poderia ser resolvido aqui rápido, e toda essa janela de tempo que a empresa sofre, produção parada, né? Então, a gente abriu aqui com esse intuito de facilitar para as empresas, tornar mais rápido e menos oneroso esse reparo dessas placas, né? A empresa começou faz pouco tempo, a gente está buscando a visibilidade, as pessoas conhecerem a gente, e Sim. O espaço aqui é maravilhoso para isso. As pessoas têm o contato com aquilo que a gente faz, né? E lembrando que vocês estão localizados na cidade de São Miguel mesmo, né? Na cidade de São Miguel. Para quem quiser procurar, conhecer o trabalho, como é que faz? Sim, a gente está localizado ali no bairro Santa Luzia, na rua Dr. Pedro Sebastiani, número 73. É só chegar ali, a gente vai atender sempre o melhor possível, e se preciso a gente busca equipamentos, entrega equipamentos, a gente faz esse translado para as empresas para facilitar. Às vezes não tem a disponibilidade de estar levando para a empresa, a gente vai e busca até no local, e também não é só essa área de atuação, né? A gente repara também placas de ar-condicionado inverter. Na indústria, a gente trabalha com a parte de automação, de potência, inversores de frequência, soft starter, CLP, as IHM, que é aquelas telinhas que você toca na tela para comandar a máquina. Aquele displayzinho, né? Aquele displayzinho de toque que hoje em dia existe, a gente faz toda essa parte de reparo. Agora, Ricardo, me surgiu a seguinte curiosidade. Por exemplo, por um empresário que ele não sabia que você atuava com esse segmento aqui em São Miguel do Iguaçu. Vamos falar muito claramente. Quanto é que você consegue reduzir, por exemplo, esse impacto que antes que ele precisava buscar uma empresa fora, né? Sim, em questão de tempo, todo o frete, né? Todo o tempo de deslocamento de transportadora, de chegada até o local da outra empresa. Às vezes o que demoraria 6 meses, em alguns casos, eu vivenciei na indústria, a gente viu que às vezes demorava 2 meses, 3 meses, até 6 meses, depende do local onde o equipamento é fabricado. A gente consegue reduzir essa janela de tempo em questão de semanas, tipo 1 semana. Se o aparelho é urgente, a gente dá total atenção àquele aparelho urgente, tem um tempo exatamente separado para esses tipos de equipamentos que a indústria precisa com urgência. Às vezes no mesmo dia, final de semana, feriado, a gente não para. Se a indústria precisar de disponibilidade de tempo curto, uma máquina que parou e não pode ficar parada, a gente atende. Faz de tudo para atender o mais rápido possível e com qualidade, né? Com qualidade, garantia do serviço,
E no teu serviço, esse serviço ele é realizado em loco ou você tem situações que você consegue levar para a empresa, por exemplo? Depende do serviço, David. Se for uma coisa simples que a gente resolve em loco, a gente faz questão de resolver. O nosso objetivo não é prejudicar o cliente nunca, a gente quer a máquina trabalhando para ele. Entendi. Mas a gente tem o laboratório com todo o ferramental moderno, pronto para mexer com praticamente todo o equipamento, né? Quando é caso mais minucioso, que precisa de equipamentos, de uma leitura diferente no equipamento, por exemplo, passar um osciloscópio para ver uma forma de onda, alguma coisa assim, a gente tem na bancada lá no laboratório. Daí a gente pega o equipamento, leva, repara e devolve. E você tem atendido clientes não somente de São Miguel do Iguaçu, mas também dos municípios vizinhos. Aqui, Cascavel, por exemplo. Toda essa região. Toda essa região, se alguém precisar, o nosso contato está à disposição deles e a gente vai até o local, pega a placa, pega o equipamento, o inversor, ou a soft starter, o equipamento que for. Perfeito. A gente pega e traz até a nossa empresa. Lembrando o seguinte, eu vou mencionar agora aqui o WhatsApp do Ricardo. Eu, de repente, estou falando com um empresário que está passando por algum desafio e a produção parou, alguma coisa nesse sentido, porque não teve o profissional adequado para te atender. Aí isso já não é mais um problema, porque eu te passo agora o contato do Ricardo, que é o 991330809. Repetindo, 9 na frente, 9133 0899, aliás, 0809, e você já pode fazer contato com ele agora. Como ele bem menos mencionou, aliás, como ele mesmo mencionou, não tem esse negócio de folga, né? Não tem feriado, é você fazer contato e ele vai até você, não é isso, Ricardo? Isso mesmo. Eu gostaria de lembrar também, pessoal que tem metalúrgica, hoje em dia os equipamentos são diferentes, né? Antigamente tinha os de transformadores, que são robustos, a gente também presta assistência nesses. Mas essas máquinas novas de solda, inversora de solda, né, que eles falam, a inversora ela é um equipamento eletrônico e praticamente reduziu o peso de uma máquina de solda em 80% a 90%. Então o pessoal usa para subir em altura com a máquina e coisa. Essas máquinas a gente presta assistência também. Perfeito. Faz o reparo delas, faz o reparo de, como eu mencionei antes, placas de ar inverter, que hoje em dia tem uma dificuldade, está tudo indo para esse lado, né, dos inversores por causa da eficiência energética. E a gente presta assistência nisso também. Módulos de veículo, módulo de conforto, conversor de quem tem caminhão, que tem conversor DC-DC, de 24 para 12 volts, para alimentar a parte elétrica do caminhão dentro, a gente faz reparo desses equipamentos também. Aproveitar a tua presença aqui, Ricardo, e te oferecer um café delicioso, preparado aqui pela minha amiga Sônia, que todo sábado ela está por aqui fazendo companhia pra gente. Você que não está tendo o recurso da imagem no rádio, infelizmente, mas a gente vai avançar. Nós vamos chegar ainda um dia onde o aparelho de rádio ele vai transmitir o vídeo também. Ou a gente consegue, às vezes, né, fazer isso com a rede social. Mas aproveitar a tua presença, porque é muito pertinente te fazer a seguinte pergunta. O consumidor, estamos no período de verão, às vezes ele quer escolher um ar-condicionado. Vamos ajudar a entender o que é, de fato, essa questão do inverter? É mais, de fato, um benefício no que diz respeito a consumo, a economia? Sim, em questão de eficiência energética, ele controla totalmente o movimento de todas as partes do ar. A ventoinha externa, o motor, tudo isso daí é controlado. Nada trabalha em alta rotação ou arranca de forma brusca. Ele faz uma rampa de partida em tudo. Então, ou seja, você elimina todos os picos de corrente do equipamento. E você faz ele trabalhar na faixa onde ele é mais eficiente, né? Por isso ele é mais econômico em questão de energia. Você controla a rotação do motor. Você pode acelerar ou desacelerar o compressor do gás que resfria o ar, né? Então, ele se torna mais eficiente do ponto de vista energético. E não é tão problemático assim. Muito é criado uma nuvem em volta desses equipamentos que não existe. É falta de informação, na verdade. Né? É uma questão de conhecimento do equipamento, né? Então você recomenda? Eu recomendo. Eu acho que tudo que surge de tecnologia nova ou é para beneficiar, aumentar a eficiência, tanto na capacidade dele produzir frio,
quanto na redução do consumo também. Então tá aí, amigo ouvinte, você também, aproveitando a oportunidade, não poderia deixar de perguntar isso, porque já tem um tempo, eu acho que os ar-condicionados que veio com essa opção agora, já tem uns 5 anos, mais ou menos? Mais ou menos isso. Por aí, né? Quando eu comecei a ouvir falar de inverter, eu acredito que deve ter uns 5 anos para trás aí. Mas é importante dizer também que a tua empresa, ela está atuando com geradores de energia e automação de geradores, não é isso? Sim, a gente fechou uma parceria com um parceiro nosso, e ele monta o equipamento mecânico e a gente faz automação. Mas se o agricultor tiver um equipamento desses que é manual e gostaria de automatizar, a gente tem os meios para fazer a partida dele. A gente usa chave seccionadora, que não permite voltar energia para a Copel em hipótese alguma, né? Que é o principal. Isso daí tem que ter essa proteção quando tu automatiza um equipamento desse, para mitigar o risco, né? Sim. Porque se ele injeta de volta energia, às vezes está numa manutenção da Copel, você pode matar alguém na linha e ser responsabilizado, né? Então você tem que ter um equipamento que faça justamente o seccionamento, né? Isola o ambiente que vai ser alimentado pelo gerador da rede da Copel. E aqui é importante a gente fazer uma observação, é que às vezes você quer economizar e aí você dá uma de curioso. Né? Não, eu consigo resolver, e vai lá e consegue ficar pior ainda mais. Então aí entra aquela frase, o barato sai caro. Sim. Então numa dessa situação é melhor chamar um profissional, né, Ricardo? Sim, com certeza. Quanto maior o risco... Você tem alguma história para relatar para a gente que o empresário ou a pessoa quis resolver por conta própria e ficou ainda mais pior a situação? Olha, a gente vê na faculdade muitos casos, né? A gente faz estudo de caso e a gente conhece o risco disso daí, o risco que implica, né? É realmente, como que eu posso dizer? Inconsequente mesmo. É o fio da navalha, né? Se você errar nessas partes ali, realmente você pode tirar a vida de alguém. Então não pode ser leviano nesse tipo de coisa. Você tem que partir para a área técnica, observar tudo que a legislação diz e seguir aqueles parâmetros que eles já deixam para servir de segurança para as outras pessoas também. Perfeito. Eu converso com Ricardo, ele que é o proprietário da SRA São Rafael Arcanjo Eletrônica Industrial. Aquela pergunta bem ignorante mesmo, porque aqui a gente não deixa passar nada em branco. De repente o ouvinte está dizendo assim, eu tô com um computador aqui que está com um problema. É a tua área de atuação também ou não? Não. Uma placa de vídeo, uma placa de áudio? Não, é difícil. Entendi. Essas partes ali, a gente quando vai para uma direção, a gente prepara um laboratório para trabalhar naquele tipo de equipamento. A gente conserta placas, às vezes, de máquinas de lavar para alguns amigos de refrigeração aqui em São Miguel. Já faz tempo que eu faço esse serviço para alguns amigos. Mas só que não arrumo TV, não arrumo máquina de lavar. Eu preciso te fazer essa pergunta porque pode ser que, às vezes, essa questão seja encarada assim como uma forma ampla, né? Quando a gente fala eletrônica, um eletrônico, então aí você pensa numa luz dentro de casa, uma placa de TV. Sim, acontece. Não é verdade? Acontece. No teu dia a dia pode ser que muita gente procure em função disso também. Também. A gente sempre... como diz, os amigos buscam às vezes, Ricardo, eu tenho uma TV aqui, cara, não dá. O equipamento... Mas você sabe, né? Saber, a gente sabe, mas Entendi. quando a gente prepara um laboratório, a gente tem componentes específicos que a gente usa naquele tipo de equipamento, né? Então a gente vai preparando o nosso almoxarifado, como eu posso dizer assim, as ferramentas, os componentes para aquele tipo de equipamento. E aí você tem a tua linha de atuação. Sim. E esses serviços, eles podem dispersar o pensamento, né? Porque a gente cria um mapa do equipamento. A gente começa a trabalhar e forma aquela imagem do como ele entra a energia, para onde ela vai, o como aciona, como desaciona. Isso daí tudo tá na cabeça da gente, um mapinha do equipamento. Então tu começa a mexer com muita coisa, tu fica doido. Agora é impressionante, né, Ricardo? Eu sou um pouco leigo no que diz respeito à questão da eletrônica, mas eu ouço muito entre conversas de colegas teus dizendo como a coisa ela ficou compacta, né? Por exemplo, se a gente colocar uma TV hoje, como era e como está,
Antes você conseguia substituir uma peça, agora não. Nessas TVs comuns, né? É questão de placa, né? Tem que substituir toda a placa, ou não? Não, David. Hoje em dia o SMD, que é a solda na superfície da placa, sem aqueles pininhos que antigamente atravessavam a placa, também os componentes que eles passaram por uma miniaturização, né? Eles são possíveis de trocar. Dá para fazer ainda? Com o equipamento certo, a gente tem estação de retrabalho desses equipamentos, a gente consegue tirar esses componentes pequenininhos. Dá trabalho. No ar-condicionado teve muito isso também, né? Teve também. A parte de controle, que exige menos potência, os componentes foram muito miniaturizados, né? Até a gente tem que até ter microscópio às vezes para ler a potência desses equipamentos, para saber o valor dele para substituir, né? Entendi. Eu quero agradecer a tua presença aqui, Ricardo, e deixar sempre o nosso espaço aberto para que você venha outras vezes. Gostou do café? É um prazer. Cara, quem me conhece sabe que eu não enjeito um café. Café saborosíssimo, preparado pela minha amiga Sônia aqui, que você reencontrou, né? São Miguel é um município muito acolhedor. Tô aqui vou completar fevereiro agora, um ano que estou aqui. E a gente se sente em casa quando encontra pessoas que você faz amizade ao longo do tempo, ao longo da vida, né? Sim. E você estava relatando que conhece ela de outro trabalho. E esse é o propósito aqui da Rádio Costa Oeste, é fazer você se sentir em casa, à vontade. E eu acredito muito que a gente, com essa entrevista, ajudou o empresário a saber da tua atuação aqui na nossa região e te desejar vida longa na tua empresa. A gente sabe das dificuldades quanto empresário, né? A gente acaba de sair de um período de pandemia onde muita gente aí quebrou, outras conseguiram se manter, mas a gente sabe que é um desafio grande. A gente passa por algumas dificuldades, é normal, a empresa, o começo sempre é um pouco sofrido, né, David? Quem é empresário sabe. Mas é gratificante você ver aquilo que você faz ter resultado. E nisso eu não posso deixar de agradecer a minha esposa, que sempre foi parceira do meu lado, lutando, passando... Como ela chama? Andressa. Andressa, receba o nosso abraço. Andressa é a minha pequenininha, a Marília, que está lá em casa me dando o suporte. Marília? Marília. Foi homenagem à cantora ou não? Não, a minha mãe se chama Marileia. Foi uma homenagem a ela. Que legal. E daí foi antes mesmo do que aconteceu com a Marília Mendonça. Ela tem quanto tempo, a Marília? 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. É uma graça. E ela fica por ali, estimulando o teu dia, né? Sim, ajuda o cérebro da gente a se manter no lugar, né? Imagino. E também agradecer a família, sogro, sogra, pai e mãe, que sempre lutaram do nosso lado e sempre para chegar nesse ponto que a gente está hoje, não seria possível sem a ajuda deles. Da família, das pessoas que a gente gosta, que fazem parte do nosso dia, né? Eu quero, na verdade, desculpa te interromper, Ricardo, parabenizar essa tua iniciativa, porque demanda muita coragem, né? Você, em algum momento, dizer, não, agora eu preciso encarar a vida como empresário, né? Trabalhou durante muito tempo prestando serviço para diversas empresas, né? Como funcionário, melhor dizendo, prestando serviço hoje, né? Sim. E aí, em algum momento, você disse, não, agora eu preciso encarar essa vida. E se manter durante esse tempo tem sido, acredito, um desafio, mas você, com o teu trabalho, com a tua experiência e com o atendimento que você faz, porque eu acredito que as empresas se mantêm muito devido à questão do pós-venda, né? Do pós-serviço. Eu acho que isso aí é fundamental, né, Ricardo? A gente tem que fidelizar o cliente, né? Tem que fazer o melhor da gente, fornecer garantia, porque tudo é suscetível de uma nova falha, né? Então a gente tem que estar disposto a atender as garantias. É parte daquilo, o maior valor. Não adianta a gente investir em rádio. A rádio é maravilhosa, ela ajuda a gente a alcançar lugares que a gente não alcançaria em condições normais. Mas só que nada adianta se você não presta um serviço bom para o teu cliente. O feedback dele, no final, é o principal motor de uma empresa, né? A gente tem que fazer o melhor por eles e crescer junto, né? Eu acredito na biologia tem uma palavra chamada simbiose. Simbiose, conheço. Quando os organismos dependem um do outro para crescerem, né? Um ajuda o outro. E eu acredito nessa simbiose entre empresas. A gente tem que trabalhar junto para que ambos cresçam. Verdade.
Mais uma vez, obrigado pela tua presença, Ricardo. Obrigado você, Leva David, o nosso pelo abraço espaço. para a família lá, tá bom? Ok, meu amigo. Obrigado. Vamos ao som do Zezé de Camargo e Luciano. Preciso de um tempo atendendo o pedido. Você ligado na Costa Oeste 106,5.